Olá! Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite! E aí, vamos esperar o pessoal chegar para a gente começar a nossa live sobre. Né, hoje a gente resolveu fazer um tema que foi pedido, né? Foi uma sugestão de uma pessoa, e essa sugestão caiu numa ótima hora para a gente poder falar sobre sobrecarga emocional. Então a gente agradece a sugestão e pede que vocês mandem sugestões para a gente. E Mariana está entrando aí, para a gente poder começar a falar sobre isso. Então eu vou pedir para vocês mandarem perguntas, comentários, para a gente poder falar sobre esse assunto que está tão presente agora nesse momento, né, de pandemia que a gente tem passado, né? A gente tem a oportunidade até de se ver e de ver isso, como a gente tem estado nos nossos relacionamentos, né? Mariana, o que você achou dele? Esse tema é um tema bem interessante. Tema nos permite falar de muitas coisas, né? Nos permite falar sobre as nossas emoções e talvez reconhecer quando eu não estou tão confortável num determinado momento, determinada situação. Sim, sim. E um tema interessante, né, Mariana, que a gente estava até discutindo ainda há pouco, falando de algumas coisas, e o como que a sobrecarga emocional, ela traz uma sobrecarga física para a gente, né? Como que o nosso corpo, ele é afetado pela sobrecarga emocional. E tem vários sintomas, a gente pode citar alguns aqui, mas calma, você não precisa se enquadrar em um sintoma. Se achar, eu me enquadrei em 2, 3 sintomas, senão que eu estou com isso. Isso precisa de uma avaliação pessoalmente, né, com um profissional de psicologia, um médico, psiquiatra, se for o caso. Mas a gente vai falar um pouquinho desses sintomas, porque são sintomas que estão muito presentes. E agora, a gente, né, com essa questão da pandemia, a gente consegue perceber muitas pessoas descrevendo. Um grande sintoma que as pessoas têm relatado e que a sobrecarga emocional, né, tem como característica é a questão da insônia, né? Dificuldade para dormir é um sintoma importante. E a gente até fala, né? A gente dá dicas para vocês tomarem cuidados, seguirem rotina com horário do sono, rotina com excesso de informação, tomar cuidado, rotina para trabalhar, rotina para dormir, rotina de se preparar para dormir, principalmente, né? Não adianta você assistir uma série que eleva muito a sua atenção e querer dormir logo depois, né? A série do momento, vamos lá, La Casa de Papel, que é uma série que mexe muito com a nossa ansiedade, que é uma série, né, que é muito agitada, para quem curte aí, né, é uma série que é muito agitada, que tem aquela adrenalina o tempo todo, né, parece que não tem fim, e aí a pessoa fica extremamente envolvida com aquela série e logo depois ela vai dormir. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da ansiedade e com essa avaliação. Eu estou tendo dificuldade para dormir, mas como que está sendo essa dificuldade para dormir? Eu me preparo para dormir? Eu, de fato, diminuo o ritmo num certo horário? Eu já vou tomar o meu banho, um banho mais relaxante, eu já diminuo a iluminação da minha casa, o que eu vou assistir ou o que eu vou ler, eu tomo esse cuidado? Esse cuidado é importante, né, Mariana? Eu sempre falo em consultório com os pacientes que a gente precisa de uma preparação para dormir, né? O nosso corpo precisa entender, desligar e entender que ele vai dormir. Então, assim, eu já tenho uma dificuldade para dormir, eu já tenho uma certa resistência. O meu corpo tem uma resistência a entender que está na hora de descansar, de dormir. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso de um ambiente aconchegante, né? Eu preciso me preparar para dormir. Como? Eu arrumo a minha cama, eu faço um chá, deixo ao lado da minha cama, eu tomo um banho na temperatura que me agrade, quente, frio, como você gosta. Tomo um banho, coloca uma roupa confortável, tira o celular, né? Coloca o celular mais distante. Mas eu preciso do celular para despertar no dia seguinte. Eu não acordo sozinha. Tudo bem, deixa ele numa tomadinha onde você consiga ouvir, mas longe de você, né? A gente tem o costume de colocar o celular para carregar à noite. Coloca o celular longe de você, toma o seu chá, faz a sua oração, o seu ritual, e aí sim você vai dormir.
porque você precisa desacelerar. A gente passa o dia inteiro em movimento. A gente passa o dia inteiro fazendo muitas coisas. E o meu corpo precisa entender que está na hora de descansar. Assim como eu também preciso de um tempo para acordar, para levantar, né, para sair da cama. Hoje eu até brinquei e falei, nossa, meu corpo estava fazendo download da alma, porque eu demorei a pegar. A gente precisa, nesse momento, a gente precisa entender que nós somos pessoas, né, seres que temos um costume, um ritual, e é normal. E faz bem para a gente ter essa rotina. Mesmo agora, em época de pandemia, a gente precisa manter a rotina. A gente precisa se dar o direito de ter uma rotina. Porque se eu levanto de pijama, eu passo dias de pijama, almoço, janto, lancho, e na hora de dormir eu ainda estou com o mesmo pijama que eu levantei, gente, eu não vou ter sono. Eu não vou conseguir dormir, né? Então é hora. Rotina, né? Eu não tive nada, um cuidado comigo, né? Eu só existi naquele momento, né? Exatamente. Só e aí é a hora que eu preciso entender que eu, como uma pessoa, como um ser no mundo, eu preciso de um espaço. Eu preciso entender os meus limites, né? E o nosso tema, Naira, traz justamente isso. A Priscila está falando que 6 horas de sono para ela é legal. Assim, pouco ou muito, a gente precisa ver o que é que eu costumo, o que é bom para mim, o que eu consigo, né? Tem pessoas que 6 horas de sono, Pri, realmente é muito pouco. Para outras é o suficiente. Tem pessoas que precisam de 4 horas e se sentem novos, que dormem pouco, né? Mas é o que é bom para mim, né? Profissionais de saúde que trabalham à noite, profissionais de segurança, né? Que trabalham à noite, que tem uma rotina diferente. Essa pessoa, ela precisa de um ritual mais aprimorado ainda para ela conseguir dormir. Porque ela trabalhou a noite inteira, ela chega em casa, ela não descansa, ela não consegue desligar, ela fica, a adrenalina, o corpo, parece que você fica quicando na cama, né? E aí, quando você consegue dormir, você não descansa. É como se você desmaiasse, você não consegue descansar. À noite, você dormiu o dia inteiro, à noite você tá sem sono para dormir. Então, assim, a gente precisa criar uma rotina, né? E aí, dentro da rotina de cada um, a gente vai avaliar o quanto é necessário, o quanto é bom ou ruim. E, assim, o esgotamento emocional, né? O sono, ele interfere diretamente, gente, na nossa emoção, no nosso humor, né? Na nossa maneira de lidar com o outro. Porque se eu dormir mal, nossa, o dia vai ficar pesado para mim. Eu não vou conseguir render, eu não vou conseguir produzir. E isso é muito ruim, né, Naira? Sim, sim. A gente falando, né, do esgotamento emocional, de como isso afeta o sono e de como que isso vai afetar as nossas emoções, né? É algo que a gente precisa ter atenção de como a gente tem vivido a nossa vida. Por quê? Vamos lá, sobrecarga emocional no meio dessa pandemia, né?
Eu estou sempre preocupado com o outro, estou sempre me preocupando se a minha mãe está bem, se meu companheiro está bem, se meus filhos estão bem, se meu vizinho está bem. E aí tem entrado tem tido uma onda do bem muito legal, que eu tenho gostado muito de ver, que são pessoas que se disponibilizam para ir ao mercado pelo vizinho, que o vizinho às vezes está é do grupo de risco, e aí a pessoa até se disponibiliza para ir ao mercado pelo vizinho, né? Vamos pegar esse exemplo. Sendo que aí essa pessoa que tanto se disponibilizou, ela começa a ficar preocupada com essa exposição de ir ao mercado. E aí essa boa ação começa a fazer algo ruim para ela. Ao invés de ajudá-la a fazer o bem, essa boa ação faz com que ela se sinta pressionada. Mas eu tenho que fazer porque eu me disponibilizei para ajudar o outro. E aí a pessoa começa a ficar extremamente sobrecarregada, extremamente mal emocionalmente, porque precisa ajudar o outro. E ajudar o outro é legal, é importante, a gente sempre fala isso, mas você tem que fazer aquilo que você aguenta, você tem que ir até onde o seu corpo e suas emoções permitem. É muito válido fazer o bem, mas primordialmente você precisa fazer o bem para você mesmo. Você tem que se colocar em primeiro lugar. Você tem que entender que muitas das vezes eu preciso dividir para somar. Muitas das vezes eu não vou conseguir fazer tudo o que eu gostaria, mas eu posso sim compartilhar com as pessoas que moram comigo, que trabalham comigo, responsabilidades para que eu não me sinta extremamente sobrecarregada. Sim. E aí, essa história de eu me sentir sobrecarregado, às vezes eu não consigo compartilhar com o outro. Eu não consigo falar, eu não consigo mostrar para o outro que isso está me incomodando. E aí é aquela hora que eu penso assim, mas eu não posso faltar, né? Eu não posso falhar. A gente pode sim, gente. A gente pode e deve. A gente deve mostrar o quanto alguma coisa está me incomodando, o quanto eu não dou conta sozinha, né? Que eu preciso de ajuda. E aí é aquela hora que o meu corpo vai dar o sinal. Aí eu começo a sentir muita dor de cabeça, eu começo a sentir algo me incomodando, eu não consigo estar bem, sabe? Eu não consigo ficar à vontade naquele lugar. E isso vai me fazer mal. E isso vai me fazer me sentir esgotada. É quando o meu copo d'água, que já estava cheio, começa a transbordar. E assim, gente, quando a água transborda, eu não consigo juntar. Eu duvido, né? Eu tenho um copo d'água aqui. Eu duvido que eu derrame esse copo d'água agora e que eu junte. Eu não vou juntar. Eu vou limpar. É diferente. Eu limpo a água que eu derramei. Eu não vou juntar. Aquela água não vai voltar pro copo. Eu derramei, tá derramada. Eu vou limpar a bagunça que eu fiz, né? O esgotamento emocional é mais ou menos isso. Eu não vou conseguir juntar de forma da forma que estava antes. Eu vou reorganizar, mas eu vou perder alguma coisa ali, né? Talvez seja legal até eu perder, eu não esteja ligando para aquilo, mas é uma avaliação que cada um precisa fazer. Então eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso cuidar da minha saúde física, para que esse esgotamento não me permita perder às vezes o que eu gosto, o que eu quero, o que eu dou valor, né? Por exemplo, vamos lá, nesse momento tem muitas pessoas cuidando dos idosos. E não dá para ficar aquele troca-troca, né? Tem que ser uma pessoa só, né? Por uma segurança, para o idoso, para a pessoa, para todo mundo. E aí, até que ponto eu consigo ficar com esse idoso? Até que horas eu vou conseguir sozinha? Qual é a hora que eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda e falar realmente, verbalizar? Porque aí, gente, tem horas que a gente fica esperando que o outro adivinhe. E ninguém vai adivinhar, né? Eu estava esperando ele me oferecer ajuda, né? Às vezes a gente escuta isso. Eu fiquei esperando as pessoas falarem comigo que elas iam me ajudar. Eu fiquei esperando alguém se pronunciar. Eu fiquei esperando alguém se voluntariar. Ninguém se voluntariou. Gente, eu preciso falar. Tem horas que eu preciso falar. Eu preciso verbalizar. Olha, eu não vou conseguir ir no mercado essa semana para você.
Olha, eu preciso ficar um pouco mais em casa porque eu tô saindo muito. Olha, eu não consigo dar conta disso sozinha, eu preciso de ajuda. Porque senão o outro não vai. Eles vão achar realmente que você dá conta, que eu dou conta, e pronto, né? Então é a hora que a gente precisa reconhecer os nossos limites. O nosso limite só a gente reconhece. Eu não posso esperar que a Naira saiba qual é o meu limite, porque é algo pessoal, intransferível. É seu. Eu não posso esperar que a Priscila, que a Carol, que a Tati vejam o meu limite. Não, sou eu que tenho que falar. Olha, tô chegando no meu limite. Tá dando pra mim. Porque é você que reconhece o seu corpo, né? E não o outro. E a sobrecarga emocional, ela está muito ligada a isso, né? Ela está muito ligada ao seu limite, aos seus sentimentos, às sensações que você carrega, né? Às vezes eu me sinto injustiçada no trabalho, às vezes eu me sinto injustiçada nos meus relacionamentos, às vezes eu sinto que eu não pude falar aquilo que eu gostaria de ter falado, às vezes eu acho que eu estou fazendo demais e o outro não está fazendo tanto quanto eu estou fazendo. E aí a gente vai guardando isso e por muitas das vezes, em algum momento, a gente acaba explodindo muitas das vezes com quem não tem nada a ver com a história e a gente acaba agindo movido por uma emoção que aquela pessoa não tem nada a ver. Um exemplo prático que eu adoro é aquele filme Divertidamente. Eu sei que a Mariana também gosta. E não é um filme infantil, gente. Alô, Disney, né? Patrocina a gente também, que a gente tá fazendo propaganda. Mas é um filme que fala muito legal, que fala de uma maneira bem clara sobre a nossa relação com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Porque o que acontece? São ali, tem cinco emoções, né, ali dominando a personagem principal do filme. E aí, a gente não vai contar tudo, mas duas emoções somem, né? Uma some e a outra vai atrás. Aí ficam três emoções ali só controlando tudo, que são nojinho, medo e raiva. E a personagem, ela passa a agir com raiva, com nojo e com medo o tempo inteiro. Ela fica variando só essas três emoções. E como que a sobrecarga emocional está relacionada a isso? A gente, quando está sobrecarregado, a gente tende a agir com as pessoas que nós amamos e que nos amam também com essas emoções, sendo que muitas das vezes elas não são nem as responsáveis. Muitas das vezes não, elas nunca são as responsáveis pela nossa emocional. Porque a responsabilidade disso é minha. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber os meus limites, eu preciso perceber quando as emoções estão dominando as minhas ações para que eu possa agir de uma maneira adequada dentro daquele espaço. Se eu tive um problema no meu trabalho, né, o meu chefe chamou a minha atenção sobre uma coisa que eu não tenho nada a ver, mas ele foi lá e chamou a minha atenção porque eu fiz alguma coisa errada, mas eu estou na realidade protegendo alguém, mas aí eu acho que esse chefe foi injusto e tal. Beleza, acabou, cheguei em casa. Cheguei em casa, aí alguém que mora comigo, pode ser meu companheiro, minha amiga, minha prima, minha tia, meu filho, vira e fala assim, porque eu não quero fazer isso agora. E aí, por eu já estar tão sobrecarregada emocionalmente, eu entendo aquilo como uma rejeição, como, olha, eu não gosto de você, eu não te respeito, a gente vai começando a dar outros significados para aquele eu não quero isso agora, e a gente começa a agir dominado pela raiva, a gente começa a agir dominado pela inveja, pelo medo de ser abandonado, e aí, ao invés de a gente entender, né, e cuidar dos nossos relacionamentos, a gente passa a brigar com as pessoas que estão se disponibilizando ali pra gente. Olha o perigo disso, gente. Não sei se vocês consideram isso perigoso, mas eu considero isso extremamente perigoso, porque a gente começa a se comportar de uma maneira quase que animal. Né? A gente tá igual os cachorrinhos, a gente tá igual os bichinhos de estimação que a gente tem, os animais da floresta. Porque a gente começa a dizer que a gente não tem domínio nenhum sobre as nossas emoções. Mas a gente tem sim. E se a gente acha que não tem, a gente pode melhorar esse domínio. Né? A gente precisa ter responsabilidade por aquilo que a gente faz e fala. Exatamente. E assim, eu sempre falo que quando a gente deveria ter dois armários, né? Um na porta de casa e um na porta do serviço. Porque quando eu começo a levar emoções de um para o outro, não dá certo. Eu transbordo, né? Sim. Eu preciso me encontrar dentro daquele ambiente que eu estou, né? Cheguei no serviço. Imagina só, meu marido
estressou, meu filho chorou, minha mãe fez alguma coisa que eu não gostei. E aí, quando eu chego no serviço com todas essas emoções, né, com essa sobrecarga, e se alguém virar para mim e falar assim, bom dia, Mariana, o que tem de bom? Né, eu já vou, tá cheia, e, sabe, se eu chego no serviço e alguém fala assim, olha, não pode parar o carro aí. Gente, eu vou querer matar aquela pessoa, porque ela me falou que eu não posso parar o carro ali. Então eu preciso chegar no serviço e deixar todas aquelas emoções que passaram o dia, a manhã, né, a noite comigo, do lado de fora. Porque eu vou me recarregar de maneira diferente. E aí, quando eu vou embora, eu também não posso levar serviço para casa. Imagina só, gente, a gente começa a levar serviço para casa o tempo todo. Né? Há umas 2 semanas atrás eu fiz essa experiência de trazer serviço para casa. E não é legal. Imagina só se eu começo a levar serviço e problemas para casa o tempo todo. Eu não vou desligar. Eu vou ficar o tempo todo tratando de uma carga emocional que não pertence à minha família. E aí é aquela hora que o seu marido, sua esposa, o seu companheiro, né? A pessoa vira para você e fala assim, nossa, você só fala de trabalho. Nossa, você não tem outro assunto. Você está o tempo todo no telefone. Porque você está levando coisas que não são da sua residência, que não são da sua família, para dentro da sua casa. E isso vai te esgotar, porque você não desligou. E, gente, a gente precisa desligar. Né? Seria muito bom se a gente tivesse um botãozinho no interruptor, liga. Mas não é. Então a gente precisa aprender. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Mariana, como é que eu faço isso? Não tem receita. Cada um vai descobrir a sua maneira. Mas eu preciso sim descobrir uma maneira onde eu consiga entender que eu estou desligada para aquilo ali. Onde eu consiga entender que eu saí, apaguei a luz e fechei a porta. No outro dia eu vou voltar. E vai estar tudo bem. Eu vou retomar os problemas. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, vou sair, não quero nem arrumar minha mesa, de tanta coisa que tem para amanhã. Mas aí você precisa deixar a sua mesa lá. Porque se você levar a sua mesa para casa, você não vai desligar. Sim, e agora com essa questão de home office, né, as pessoas não estão saindo de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então a tensão da sobrecarga de trabalho, a gente falando um pouquinho da sobrecarga de trabalho, ela vai mexer tanto com as nossas emoções que a gente não tem aquele momento de estou voltando para a minha casa, né, estou deixando para trás o meu trabalho, estou chegando na minha casa. Esse momento não tem mais. A gente às vezes sai do quarto, a gente já está em casa. A gente entra num cantinho que separou, às vezes é num cantinho da sala. Eu separei meu momento para trabalho no quarto. Ou então no quarto do meu filho, ou então no cantinho da sala. Não sei, não importa o espaço que você separou. Mas a gente não tem mais aquela transição. E aí isso dificulta mais ainda a gente ter esse né? Eu saí do trabalho, estou separando agora o momento de casa, o momento de eu ser eu mesma, né, de eu me preocupar com as minhas coisas. Então é mais importante ainda que você se conheça, que você consiga fazer essa análise de si mesmo para saber como é que estão as suas emoções, como é que estão as suas preocupações, como é que você tem feito, né, isso circular, isso acontecer de uma maneira saudável. E ainda junta alguma questão, né, algumas questões da casa no trabalho. Porque às vezes eu vou trabalhar, mas aí eu tô com um problema na minha internet, né? Um exemplo aqui bem prático. Eu tô com um problema na minha internet e eu preciso trabalhar, mas a internet não está ajudando. E aí eu vou ficar extremamente irritada com aquela internet. Eu vou querer quebrar o modem, eu vou querer quebrar o celular, eu vou dar patada na pessoa que mora comigo, eu vou dar patada no atendente do telemarketing que está tentando me ajudar, porque eu estou com raiva da internet, mas eu saio descontando em todo mundo, não consigo resolver problema nenhum, e vou ficar em casa sem internet, estressado, brigado com todo mundo. Então é um momento que a gente precisa sim ter essa percepção e pensar, poxa, peraí, tá dando tudo errado. O que eu posso fazer para dar menos errado? Porque pode ser que a gente não consiga fazer dar certo, mas a gente pode fazer com que as coisas se ajustem de uma maneira que elas aconteçam de uma maneira menos tensa, menos preocupante, para que a gente não fique o tempo todo dando essas patadas nas pessoas que a gente ama e que nos amam, que estão ali com a gente para nos ajudar. A gente precisa ter esse olhar. E aí, Naira, outro ponto, às vezes, que a gente não percebe, mas a gente tem mania de pegar a emoção do outro, né? A gente tem mania de agregar
às vezes por osmose, enfim, a gente pega a emoção do outro pra gente. E aí é aquela hora que eu preciso entender o que é do outro e o que é meu, né? A Priscila deu um exemplo aqui da amiga que estava cobrando, que ela não parou, a Priscila não parou de trabalhar, né? As crianças, a mãe, a vida, a rotina, e a amiga não está trabalhando e a amiga cobrando a ela que responda o WhatsApp. Gente, eu preciso identificar o que é do outro e o que é meu. Às vezes a sobrecarga emocional, ela nem sempre é minha, né? Às vezes a sobrecarga emocional é do outro, pertence ao outro, né? E eu preciso dar espaço para o outro entender isso, porque se eu resolvo tudo por ele, se eu faço tudo por ele, né? Se eu tô trazendo o estresse, a angústia dele para mim, qual é o direito que esse outro vai ter sobre a vida dele? Né? Eu quero tomar conta de tudo, eu quero fazer tudo, e eu não vou conseguir. Eu não dou conta nem da minha vida, imagina da vida do outro, né? Então eu preciso permitir esse distanciamento do que é do outro e do que é meu. Entender que o outro é um ser, ele tem a vida dele, os problemas dele, as manias, as frases, o que é dele e o que é meu, o que eu posso, o que eu consigo, né? O que nem sempre o que está incomodando o outro, a pedrinha do sapato do outro vai estar no meu sapato, né? E eu preciso aprender esse distanciamento. E aí às vezes eu falo assim: nossa, eu queria tanto resolver o problema do meu amigo, nossa, eu queria tanto resolver o problema do meu irmão, nossa, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Ah, eu queria que o meu irmão fizesse o curso tal. Eu estou incomodada porque ele não está estudando. Mas você está estudando, né? Você está tomando conta da sua vida. Você está se incomodando com um problema que não é seu. E você não vai dar conta disso. Então a gente precisa aprender que cada um precisa tirar a sua pedra do sapato. Cada um precisa resolver as suas questões. Nossa, o meu chefe precisa fazer terapia. Ele precisa. É sempre o chefe que precisa, né? Ele precisa. Quem convive comigo que precisa de terapia. Exatamente. E você? Será que eu? Será que quem está observando que o outro precisa está fazendo a terapia? Será que está fazendo o dever de casa? Né? Nossa, eu não suporto mais a maneira como o meu colega trabalha. Mas e você? Como é que você... Né? A gente precisa começar a olhar para a gente. Eu não sei se cada um aqui já observou. Vamos falar cada um porque nós estamos numa sala, né? Onde existem algumas pessoas. E eu não sei se vocês já observaram que a gente sempre olha para o outro. E aí eu gosto muito de um exercício assim. Quando eu olho para o outro, principalmente Naira, que usa óculos, adoro. Quando eu olho para o outro, eu consigo me ver nos olhos do outro. Quando eu olho para o outro, eu não estou olhando para o outro, eu estou me olhando. Será que vocês já fizeram o exercício de se procurar dentro dos olhos do outro? Essa bolinha pequenininha aqui, né, chamada íris, a gente consegue se ver lá dentro. Quando eu olho para o outro, eu me vejo lá dentro. Então é aquela hora que eu preciso entender que o outro é o outro e que eu sou eu. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso resolver as minhas questões, os meus problemas, né? A minha terapia. Eu não consigo resolver o do outro. Eu preciso dar conta da minha carga emocional, a Naira da dela, né? A minha mãe da dela, a minha vizinha da dela. Cada um dá conta da sua carga emocional. Depois, a gente tenta ajudar o outro, né? Somos solidários, sim. Mas cada um com o seu primeiro, né? É aquela hora... As nossas possibilidades, né? Exatamente. É aquela hora que a gente já conversou sobre se colocar em primeiro lugar. Uhum. Será que a gente Esse consegue assunto tem muito a ver, né, Mariana? Esse assunto tem muito a ver com o amor próprio, né? A sobrecarga emocional, né? Exatamente. A Giane falou aqui, deixa eu até ver que ela falou que a dificuldade dela, a Giane hoje, a minha dificuldade é em dizer não. Justamente isso, o amor próprio e a sobrecarga emocional, elas estão sempre ligadas à dificuldade de dizer não, né? A dificuldade de perceber as coisas ao redor, de não se fazer como, não se enxergar como vítima, né? Não enxergar a rejeição sempre, né? Porque às vezes a gente tem a mania
de olhar algumas coisas e enxergar rejeição na fala do outro. Eu posso pegar e falar para a Mariana assim: Mariana, final de semana, vamos nos encontrar? E a Mariana pode pensar assim: poxa, mas final de semana eu separei para estudar. Poxa, Naira, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que não vai dar, porque eu já tinha uns outros compromissos. Tudo bem. E aí, ao desligar a ligação, ou algum outro momento, eu vou pensar: Mariana me rejeitou, Mariana não me quer mais como amiga. A nossa capacidade, né, nossas emoções, elas vão falar isso. Mas controle emocional que tenho, o que eu vou pensar? Não é uma rejeição. Ela tem outros compromissos, porque ninguém vive em função das minhas vontades, do meu querer. Eu posso ficar chateada, porque eu queria muito matar a saudade da Mariana, de vê-la, de abraçá-la e de conversar com ela, sendo que, por algum motivo, isso não vai acontecer agora, mas pode acontecer em outro momento. E se a nossa amizade é tão firme, tão sólida, eu posso chegar e falar: poxa, Mari, fiquei triste que a gente não conseguiu se ver, mas que bom que a gente está se vendo agora, e agora tudo bem, eu estou vendo que não foi nada de rejeição. Eu não fui rejeitada, eu não fui excluída como amiga. É muito importante a gente ter esse olhar, é muito importante a gente ter essa capacidade de parar e pensar. Não estou dizendo que isso vai acontecer sempre, mas já que em algum momento você teve uma dificuldade de compreender como aquele momento estava acontecendo, você pode em algum momento voltar e conversar com a pessoa, mas sempre entendendo que não há uma rejeição. A pessoa não me rejeitou. Assim como se algum colega do trabalho pegar e me pedir alguma coisa e eu falar não, eu não estou rejeitando a pessoa. Eu estou dizendo não para aquela atividade naquele momento que não foi possível, que não é possível fazer. Eu não tenho como atender aquela demanda naquele momento. Mas pode ser que depois eu tenha. E tudo bem. Exatamente. Mas eu acho, Naira, que o segredo é justamente esse. A gente começar a identificar quais são as emoções, né? Porque às vezes eu confundo. Eu posso confundir. Se eu não conheço bem, eu posso confundir, né? Eu posso confundir a angústia com a tristeza. Eu posso confundir o carinho. Eu posso confundir a alegria. Eu posso confundir a raiva. Eu posso confundir. Então eu preciso ter muito uma noção, eu preciso ter muito bem delimitado as minhas emoções, porque senão eu não consigo reconhecer o momento que eu estou esgotada, eu não consigo reconhecer quais são as minhas emoções e quais são as emoções do outro, eu não consigo reconhecer o momento que eu preciso, sim, de ajuda, e aí eu acho que a culpa é do outro que não me ajudou, porque ele tinha que ter reconhecido que eu estava cansada, porque ele tinha que ter reconhecido que eu estava esgotada, que eu não ia dar conta, entendeu? É muito difícil a gente não confundir, né? Por isso eu preciso delimitar o meu campo e o campo do outro, né? Eu posso, vamos colocar aqui, por exemplo, um carro, né? Um carro onde 2 motoristas trabalham nesse carro. Eles usam o carro em comum, mas cada um tem a sua maneira de dirigir, cada um vai ter a sua maneira de conduzir esse trabalho, cada um vai ter a sua organização dentro desse carro, né? As nossas emoções são assim, todos nós temos, mas cada um vai conduzir de uma maneira, né? Nós precisamos reconhecer o outro como pessoa e parar de querer colocar sempre a culpa no outro, porque eu também tenho culpa, porque eu também tenho essa essência, porque eu também faço alguma coisa, porque eu sou agente, eu sou agente ativo da minha vida, eu não posso deixar a minha vida só na mão do outro, né? Eu preciso me reconhecer como alguém que está ali produzindo, dirigindo, atuando e que é responsável, porque nós já conversamos sobre isso, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, se eu escolhi não pedir ajuda, se eu escolhi não falar para o outro que eu estou precisando, que eu estou sobrecarregada, como eu vou falar que nesse momento agora a culpa é do outro? Porque fui eu que escolhi não falar nada, porque fui eu que escolhi ficar quieta. Ah, eu vou sair do centro de Niterói e vou para o Rio, né? E aí uma amiga passou, mas eu não... Ela estava de carro, eu podia falar: você tá indo para o Rio? Você me dá carona? Mas ela passou. Ah, ela tinha que ter me oferecido carona. Tá, mas ela parou, conversou e eu não falei em momento nenhum que eu estava indo para lugar nenhum, eu não
Eu quero que o outro adivinhe o tempo todo. Eu quero que o outro adivinhe que eu não tô bem, eu quero que o outro adivinhe que eu tô sobrecarregada, eu quero que o outro adivinhe. Gente, a gente precisa falar. A gente precisa verbalizar. Não tem pecado nenhum, né? E na hora que eu não consigo, eu posso falar. Olha, agora não dá para mim ir no mercado para você, agora não dá para mim te ajudar, agora não dá para mim te ligar, agora não dá para mim te responder. E tudo bem, não tem problema. Que eu, né, retomando o que acho que foi a Priscila, né, que comentou, mesmo que eu esteja em casa e a outra esteja trabalhando, eu não estou em casa para responder a pessoa. E às vezes eu não quero responder naquele momento e tá tudo bem. Eu preciso ter esse olhar. Eu agora não tenho condições de responder. Eu vou responder daqui a pouco. Tá tudo bem, não tem nada de errado isso. O dizer não, aqui tem outra pessoa falando, agora eu consigo dizer não, coisa que era muito difícil para mim. É difícil, porque a gente foi criado, né? Nossa sociedade tem esse costume de a gente tem sempre que agradar o outro. A gente tem sempre, né? Quando a criancinha chega na casa do parente e a criancinha tem que beijar todos os parentes, mesmo aqueles que ela nunca viu. Porque tem que agradar o outro. Porque todo mundo gosta de beijinho de criança. Quem não gosta, né? Eu adoro encontrar o meu filho e os meus sobrinhos e receber beijos deles. Adoro. Agora, então, com essa questão de pandemia, eu tô sofrendo. Mas isso não tem que ser obrigado. Eles precisam fazer isso se eles quiserem. Tem dias que eu quero um beijo do meu filho fala, pai e mamãe. Ele vai fazer 3 aninhos. Então, imagina, né? Eu acho que vocês conseguem ouvir esse para mamãe, né? Do tipo, sai fora, não quero, cada um no seu espaço. Opa! Ele tem voltei de novo. Ele já tem essa questão de entender que nem sempre ele tem que ajudar o outro, agradar o outro. Né? Ele não tem que me agradar sempre, mesmo que eu seja a mãe dele. E tá tudo bem. E ele tá aprendendo isso, sendo que gerações antigas, a minha geração e as outras gerações, aprenderam que a gente tinha que ajudar a agradar o outro, a gente tinha que ajudar, a gente tinha que fazer tudo pelo outro. E a gente fica em segundo lugar, porque você pode fazer isso depois, porque você pode cuidar de você depois. Ah, mas eu preciso cuidar de mim agora, para que eu esteja bem, para que depois eu consiga oferecer um pouco de atenção, amor e cuidado com o outro. Alguém colocou aqui assim, eu penso que se eu disser não, estou magoando o outro. Então, mas aí a gente precisa pensar em prioridades, né? Qual é a sua prioridade? Né? Eu não preciso. A Naira deu exemplo falando: eu vou à sua casa e você fala que vai estudar. Né? A Mariana fala que vai estudar. Eu não preciso falar: Naira, não vem não, porque eu não quero te receber, porque eu estou estudando. Mas eu posso falar: Naira, eu tirei o dia hoje para estudar, amiga. E se eu parar com você, eu não vou conseguir a minha meta, eu não vou conseguir estudar o que eu tenho para estudar, né? Porque essa semana vai ser muito corrida para mim. A gente pode se ver em outro momento? Ponto. Tem maneiras e maneiras de dizer, né? Por exemplo, estamos em pandemia. E aí alguém fala assim: olha, estou indo para sua casa agora. Amiga, estou indo para sua casa agora. Aí eu não quero receber, né? Não quero porque, enfim, sou paciente de risco, porque eu não posso, porque N motivos. E aí eu não sei falar não para a pessoa. E a pessoa vem. A pessoa vem, traz o filho, o marido, o vizinho, o cachorro, papagaio e periquito. Enche a minha casa de gente. E aí eu fico travada, com medo, porque eu não falei não. Olha só que visita horrorosa essa. Eu não consigo. Nem vou usufruir daquela companhia, né? Exatamente. O que era para ser prazeroso vai se tornar um peso, né? Não vai ser bom nem para quem foi à sua casa e nem para quem está recebendo. Então é aquela hora que eu preciso falar: olha, gosto muito de você, mas pela minha condição, né, por conta de todo momento, eu prefiro que você não venha. A gente pode se ver em outro momento? Legal. A Adriana colocou aqui uma outra questão que é o nível 2, Drica, é o nível 2. Eu estou tentando parar de me justificar. Esse é o nível 2 de dizer não. Né? Para quem tem muita dificuldade de dizer não, primeiro a gente ensina a pessoa a começar a se apropriar dos motivos do não. Depois não e não. A gente não precisa se justificar sempre pro outro. Mas esse é o nível 2. Você tá bem, tá evoluindo, Adriana. Porque é mesmo, né? A gente tem essa mania de, não, mas eu preciso dizer por que não. Eu preciso, né? E tem que ser um não convincente. Não pode ser um por que não, porque não.
Né? Porque eu não quero receber visita, porque senão eu vou ficar chateada aqui, preocupada na minha casa com questão de pandemia. Não, eu tenho que falar outra coisa, eu tenho que falar com jeitinho, que é porque, ai, eu não vou ter como te receber agora, porque meu álcool gel acabou. Aí a pessoa vai chegar na sua casa com 3 álcool gel, 3 pacotinhos de 3 embalagens de álcool gel. Trouxe pra você. E assim, por quê, né? Aí você já tinha álcool gel na sua casa, você inventou uma desculpa e você vai entrando num ciclo de dificuldade de dizer não, e eu preciso inventar uma história, dificuldade de dizer não, eu preciso inventar uma história. Seja coerente com aquilo que você está sentindo, né? E assim, Naira, quando eu começo a inventar histórias, gente, a história você está inventando para você. Sabe aquela história? Eu conto a mentira para mim mesmo, porque o outro talvez não esteja nem aí para sua história, não esteja acreditando no que você está falando e não tem obrigação nenhuma com a sua história. A história é sua, foi você que criou, né? Então, quando eu vou falar não, mas eu preciso sempre de uma historinha, porque eu tenho que me justificar, porque senão tem que ser convincente, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu preciso falar não, mas eu preciso falar um não que vem de dentro. A gente não fala que toda emoção tem que vir de dentro para fora, né? O amor próprio tem que vir de dentro para fora, né? O não também. A gente precisa reconhecer o esgotamento também de dentro para fora. Eu não posso esperar esse movimento de fora para dentro, porque não vai existir, né? As pessoas não vão esperar você resolver a sua vida para depois elas resolverem a delas. Não, elas vão seguir a vida delas. Vai tudo continuar e você que vai ficar parado, né? Você que vai ficar esgotado emocionalmente. Porque quando aquelas pessoas forem embora, é você que vai estar o frangalho. E aí é a hora que você vai parar, vai chorar, porque a ação é essa, a gente chora, e aí você chora, você se culpa, porque eu recebi, porque eu não falei não, porque eu fiz. E aí, gente, não existe, porque aí a gente vai entrar na questão do se perdoar. E é difícil, às vezes, a gente se perdoar, né? A gente precisa entender que são ciclos na nossa vida, né? E a gente, às vezes, precisa quebrar alguns ciclos. A gente precisa aprender a quebrar alguns ciclos, porque senão eu não vou seguir, eu vou parar. Sabe cachorro que fica rodando atrás do rabo? É isso, eu vou ficar rodando atrás do rabo, né? Por muito tempo, né? E tem uma outra coisinha interessante que a gente queria falar sobre o esgotamento, a sobrecarga emocional, que é quando a gente quer fazer com que que as emoções, que os outros estejam bem emocionalmente e a gente não se preocupa com a gente. Eu costumo falar uma coisa, Mariana falou sobre derramar a água, né? Derramou a água, o que a gente vai pegar para poder absorver aquela água? Uma esponja. Pega uma esponja ali, né, para ela absorver a água. Eu vou pegar aquela esponja e vou amassar aquela esponja para tirar o excesso de água, para poder passar e absorver de novo. O que acontece muitas das vezes nos nossos relacionamentos? Eu estou tão preocupada com as emoções do outro que eu viro essa esponja. Eu vou lá e quero resolver os problemas, eu quero ajudar a lidar com as suas questões, com as suas preocupações emocionais, e fui lá e ajudei. Sendo que a gente esquece que a gente, como a gente é uma esponja, eu preciso também me apertar, me esmagar para tirar um pouco aquela emoção de dentro de mim. Por quê? Porque senão eu vou ficar cheia daquela emoção que não é minha, que é do outro. Né? Eu me preocupei com meu tio, com minha avó, com minha prima, com essa questão da pandemia. Eu fiquei chateada porque meu companheiro chegou em casa, meu marido, minha avó, alguém comentou que teve um dia difícil no trabalho, aí isso me afeta, e eu vou lá, vou tentar ajudar, sendo que depois eu não consigo me esvaziar para eu estar bem de novo. E uma coisa interessante da esponja é que a gente, depois que bota água na esponja, ela nunca mais volta a ser o que era antes, né? Então, a gente tem que começar a se treinar para que a gente não seja essa esponja. Para que a gente seja um tipo de pessoa que vai absorver, que vai ajudar, mas que consegue voltar ao normal de antes. Eu não sei se existe um outro material que não seja uma esponja, que volte a ser o que era antes. Mas se existir, é isso que a gente tem que ser. A pessoa que vai lá, oferece suporte, mas que aperta e depois volta a ser o que era antes, sem se deteriorar, sem ir se estragando ao longo do tempo. E aí a gente tem que ter muito cuidado com os problemas que eu vou absorvendo.
Porque, como a Naira falou, a esponja, quando ela vai absorver só água, ela fica de uma maneira, né? É menos nocivo. Mas se ela começa a absorver gordura, cloro, produtos de limpeza, coisas que vão castigando esse material, essa essência, né, da esponja, ela vai para o lixo. A gente joga para o lixo. É isso que acontece, né? Então a gente tem que ter sim, esse cuidado para não ser esponja do outro. A gente tem que ter o cuidado com a nossa sobrecarga emocional, né? Pensando que a gente não dá conta de tudo. E muito cuidado, gente, com o que você absorve do outro. Porque o outro não está dando conta. O outro está jogando para fora, porque o outro não está mais suportando. E aí ele joga tudo de ruim que ele tem aqui dentro para cima de você. E isso vem de uma vez só. E você não consegue, sabe? É uma chuva de emoções que você não vai conseguir distinguir o que é bom, o que é ruim, o que você pode e o que você não pode. E aí é você que fica mal. Você vai ficar mal, você vai ficar chateado. Primeiro porque você ouviu, vai se sentir, sabe, culpado de ter parado, né, ter ouvido tudo isso. Segundo, porque você não vai dar conta de tudo isso. Terceiro, porque você vai pensar, cara, ele precisa de cuidado e eu não vou conseguir ajudar dessa maneira que ele precisa, né? Então, a gente precisa reconhecer o nosso limite. Até onde vai o seu limite? Até onde você consegue pensar sem o seu limite ser ultrapassado, né? Até onde você permite que o outro te teste e teste o seu limite. Porque eu preciso ter cuidado com isso. O meu limite é único, é só meu, né? Eu tenho um limite. Se todo dia eu empurro ele para lá, todo dia, eu estou estendendo ele, mas será que eu tenho essa capacidade, né? Será que eu consigo estender? E até onde eu consigo estender? Eu preciso reconhecer isso. Uhum. E aqui teve uma pergunta que eu achei muito interessante. Tem dificuldade de exercer o individualismo? Existe algum método? Olha, se existisse método, eu acho que ninguém teria problema. A gente precisa se conhecer e saber avaliar cada situação. Como eu falei no começo, né, a sobrecarga emocional ela tem vários sintomas e a gente está com muito cuidado para não falar dos sintomas para as pessoas não se enquadrarem, né? A gente falou de insônia, cansaço, mas existem vários outros e a gente não quer ficar batendo nisso para as pessoas não se enquadrarem. A mesma questão com o método. Eu não posso dizer que há um método só. Há vários. Existem vários métodos, várias possibilidades. Isso que a gente sempre fala. A gente falou algumas lives de algumas semanas atrás sobre as possibilidades, né? Então, existem várias possibilidades de trabalhar isso. Mas cada pessoa vai saber trabalhar e para cada realidade vai ser necessário uma forma de trabalho. Por isso que a gente sempre fala que é importante você fazer terapia. Não adianta você pegar uma fórmula pronta da internet, né, pegar, porque a minha amiga fez assim, o meu primo fez assado. A gente não sabe se vai funcionar, a gente não sabe se eu vou ter a mesma capacidade, a mesma disponibilidade emocional para agir da mesma maneira. Às vezes eu posso admirar muito o jeito que a Mariana tem para lidar com alguma situação que eu não tenho, mas eu de repente não tenho a mesma disponibilidade emocional que ela tem para alguma área da nossa vida. Então a gente só vai saber vivendo e tendo uma ajuda de um profissional que vai te ajudar a abrir esses horizontes e olhar essas possibilidades. E assim, esse tema ele foi ofertado, né, Naira? Nos ofertaram esse tema. Foi uma sugestão. E quando a gente pensou nesse tema, o nosso cuidado, como a Naira falou, foi de não
Mariana voltou. Elas vão se encaixar em 2, 3 sintomas daqueles ali, né? Porque quando eu tô com sobrecarga emocional, eu me sinto cansada, né? Quando eu tô com sobrecarga emocional, eu sinto dor de cabeça. Quando eu tô com sobrecarga emocional, enfim, são N motivos. Então eu preciso reconhecer o meu corpo. Eu preciso aprender a reconhecer o meu corpo e entender o que dá e o que não dá, né? Eu preciso entender sobre o que é possível para mim, o que não está dentro da minha normalidade, né? As pessoas estão falando agora. Voltou, mas deu para pegar um pouquinho, né? Que a Mari estava fazendo um resuminho, Mari, para você na parte que você estava falando sobre essa questão do sintoma, né? Que a gente não trouxe, o motivo porque a gente não trouxe os sintomas da sobrecarga emocional. Exatamente, porque senão todo mundo ia se encaixar em 2, 3 sintomas, né, Naira? Isso é um perigo muito grande, gente. Né? É igual. Eu tô até olhando a hora aqui, mas é igual a gente quando vê a questão mesmo do coronavírus, que a gente falou há algum tempo atrás. Né? A pessoa viu que tem dor de cabeça. Eu sinto dor de cabeça. A pessoa viu que tem dor na garganta. Eu tô com dor na garganta. E tem nariz entupido. Eu tô com nariz entupido. E aí, né, eu tenho já, o meu nariz entupido já é de natureza. Eu acho que eu nasci, o nariz falou assim, eu quero entupir, e entupiu. Isso é fato, eu já aceitei que meu nariz vai ser assim, que a rinite vai atacar qualquer coisa. Então, mas se eu pego e penso, não, mas nariz entupido é sintoma. E aí a garganta dolorida também, sendo que quando a minha rinite ataca, a minha garganta fica irritada, porque eu passo a respirar pela boca, minha garganta resseca e eu não fico hidratando como às vezes eu preciso fazer, bebendo água o tempo todo. E aí, se eu não parar para olhar o meu contexto, eu vou me enquadrar em qualquer coisa. Então, por isso que a gente tem esse cuidado. Enfim, a gente tem que tomar muitos cuidados. Exatamente, eu estava até aqui voltando para ver algumas coisas, mas a hora voou. Esse tema é bem legal e eu agradeço muito a sugestão da nossa seguidora que trouxe esse tema pra gente. E você que tem sugestão de tema também posta isso pra gente, porque a gente tem assim, a gente tá buscando temas legais, mas a gente também a gente quer ouvir vocês, o que vocês querem ouvir. Então tragam, participem com a gente, né? A Aline colocou aqui, muito legal. Pandemia. Isso que eu ia falar. Em época de pandemia, como lidar com as sensações de perda? Tá correndo. Se não podemos, ao menos dar um abraço, conversar com a pessoa enlutada. Legal esse tema, hein? Mas aí, essa semana até uma amiga falou pra mim, uma amiga muito querida, falou assim, tô com uma saudade de abraçar. A gente sente vontade de abraçar, gente. Tô morrendo de saudade de abraçar, de beijar, de ficar perto, de tomar um café. Mas não dá. Não podemos, né? E aí a gente precisa entender que eu não posso dar esse abraço físico, né? Mas eu posso fazer demonstrações de carinho, né? Eu posso, uma amiga hoje me falou sobre ir a um aniversário e não ter onde comprar um presente, porque estava tudo fechado. E aí eu conversei com ela e falei, presente criativo, né? Pensa num presente criativo. E aí, mais longe ainda, vamos pensar, meu filho tem um amiguinho que vai fazer aniversário, eu não tenho aonde comprar nada para esse amigo. Vamos pensar no presente simbólico, né? Podemos fazer uma carta, podemos fazer um origami, podemos fazer várias coisas, quem é criativo. Mas, mais do que isso, será que eu tenho alguma coisa em casa que eu poderia doar para essa pessoa? Né? Eu tenho um livro, eu já li esse livro, amei, gostei, vou doar esse livro para uma pessoa. E aí a minha amiga está fazendo aniversário, e aí eu vou e dou o livro. E aí junto com esse livro, né, você coloca lá, olha, Naira, eu tô te doando esse livro porque eu gostei muito, acho que você vai gostar da leitura, né? Pelo momento que nós estamos vivendo, não consegui comprar nada, mas vou deixar uma recordação para você. Olha só que presente interessante, né? Eu iria adorar. Adaptações que a gente pode fazer, né? Exatamente. Olha o carinho que a pessoa teve comigo, né? Então eu preciso aprender a ser criativo nesse momento. Uma pessoa perdeu um ente querido e eu não posso dar um abraço. Não posso.
Mas eu posso ligar, eu posso mandar uma mensagem, eu posso fazer uma videochamada, né? Eu posso mandar um bilhete, eu posso... uma maneira de mostrar para aquela pessoa que eu estou ali, que eu estou com ela, né? Sim. Que somos pessoas, né, fragilizadas nesse momento. Gostaria muito de te dar um abraço, não posso, mas eu estou aqui te mostrando de uma maneira criativa, solidária, né, que estamos juntos e que vamos passar juntos por isso, né? Sim, exatamente. A Adriana colocou reinventar. E a gente, vou falar uma coisa também, mãe é uma coisa, né? Minha mãe já tá aqui na live da semana passada. A gente falou um pouquinho disso na semana passada, do luto, do término, do desfecho, né, Mariana? E aí fica também o convite para vocês acompanharem a gente, né? Senão, ó, já houve tempo, senão vai cair já era. A gente não vamos lá. Deixar filho super criativo, a pessoa tem um filho de 12 anos, muito criativo, ligado na internet, muito tecnológico, né? Que eu não. A minha sorte são as minhas amigas novinhas. Adoro. E aí, o meu filho deu a ideia, gente, pra gente criar um canal no YouTube. E aí vai ficar salva. As lives, elas vão ficar salvas lá no YouTube. A de semana passada já tá lá, tá, pessoal? A de semana passada já tá lá. A gente vai divulgar o link pra vocês assistirem também. Essa vai ficar salva. Eu vou encerrar já antes que o Instagram derrube a gente. E daqui a pouco também vai estar lá no YouTube. A gente já vai salvar e colocar lá. Combinado? Isso aí. Adorei, como sempre, a participação de todos. Muito obrigada, Mari. Até semana que vem. Gente, obrigada. Sábado que vem a gente se vê de novo. Vamos encerrar para poder salvar. Amiga, muito obrigada pela parceria de sempre, tá? Beijo. Obrigadão, Mari. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.